Olá, estamos iniciando mais um nosso ciclo de estudos de filosofia espírita em tempos de coronavírus. A nossa aula de hoje é a aula número 34. Para aqueles que querem se comunicar comigo, eu já tenho um bloco razoável de e-mails que no próximo sábado à noite eu vou responder. Para aqueles que querem se comunicar comigo, o meu e-mail é adianita, D de dado, M de Maria, ponto, doutrinaespírita@gmail.com. Muito bem. O ponto que nós estamos vendo hoje ainda se cinge a bem-aventurança de Jesus, em que ele diz: bem-aventurados os puros de coração, porque é deles o reino dos céus. Ontem nós tivemos o ensejo de mostrar que os artifícios e os preceitos e as tradições criadas e as normas criadas pelo homem, embutidas na religião, não falam a favor do entendimento do homem com Deus. Pelo contrário, são barreiras intermediárias, obrigações que uma dada teologia constrói para que o indivíduo ele siga aquilo na expectativa de ser contemplado com alguma coisa mais grata por parte de Deus. Entretanto, sempre repetindo aqui Isaías, que nos diz que Deus não habita os tempos construídos pela mão do homem. Então, a mão do homem não pode intervir na nossa relação com Deus e, nesse sentido, o Espiritismo propõe a religião natural, que é o nosso sentimento diretamente ligado a Deus, através da prece, da oração, da afetividade, da sensibilização do nosso estado afetivo. É essa a nossa linha. Bem, no ponto de hoje, nós estudaremos Mateus 18, 6.11, versículos 29.30, que fala dos escândalos. Daremos um pequeno trecho. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos. Ora, a língua hebraica era muito pobre em seu vocabulário. Então, às vezes, uma palavra ela tinha diversas significações de acordo com o contexto do parágrafo ou do assunto. Por exemplo, camelo podia significar camelo, podia significar fio mais grosso, daí aquela grande absurdo que Jesus teria dito e não disse, que é mais difícil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Um absurdo tudo isso. O camelo ali, a significação dentro da verdadeira semântica hebraica, era o cabo de um fio, né? Mas, vencidas essas dificuldades, nós temos que entender vocabulários, temos que entender escândalo, tem um verdadeiro sentido para nós de crise. Então, vamos traduzir. Ai do mundo por causa das crises, pois é necessário que venham as crises. Né? E, nesse sentido, em vez de eu me adentrar hoje nos nossos evangelhos, eu pesquisei aqui um texto que está em Obras Póstumas e também na Revista Espírita de abril de 1866, que são comunicações transmitidas pelo senhor Izeme, que ele não dá o nome, Kardec dos Médiuns, e o senhor T, em estado sonambúlico. A sonambulismo é um estado de alteração da consciência, pode haver o sonambulismo natural, quando o sujeito dorme, então ele tem um estado sonambúlico e às vezes anda pela casa, faz pequenos procedimentos, enfim, sempre com a consciência alterada. Ou sonambulismo magnético, que é induzido pela hipnose. Ambos, sonambulismo natural ou sonambulismo magnético, constituem um estado de alteração da consciência e que caracteriza o desdobramento do espírito do corpo. Então, o espírito saindo do corpo e saindo com a consciência alterada, ele tem toda uma série de percepções que não teria se estivesse no próprio corpo. Então, essas comunicações foram dadas por dois sonâmbulos que nós não sabemos realmente se estavam magnetizados, provavelmente sim, e não naturais. Ela trata da regeneração da humanidade, que é um ponto
que está muito bem contemporâneo, um ponto bem atual. Vamos ver alguns textos mais importantes. Regeneração da humanidade. Precipitam seus acontecimentos com tanta rapidez que já nos vos diremos. Os tempos aproximam-se, mas, sim, são chegados os tempos. Não tomeis essas palavras como um anúncio de um novo dilúvio, de algum cataclismo ou de uma comoção geral. Convulsões parciais do globo têm se dado em todas as épocas, e ainda hoje se dão, porque são inerentes à sua constituição, mas não são sinais. Ele fala de tsunami, erupções vulcânicas, terremotos, maremotos, etc. Entretanto, tudo que está predito no Evangelho tem de se cumprir, e nesse momento se cumpre, como conhecereis mais tarde. Não tomeis, porém, os sinais anunciados como figuras que se devem entender pelo Espírito e não pela letra. Então, não haverá sinais dos céus, não haverá cataclismo, não haverá coisa que indique os sinais dos tempos. Né? A própria pandemia não indica o final dos tempos, né? Nada disso. Segundo o Espiritismo, tudo se segue à ordem natural das coisas e jamais serão invertidas as leis imutáveis de Deus. Não há milagres nem prodígios, preste atenção, não há milagres nem prodígios, nem coisas sobrenaturais, no sentido que se dá essas palavras. Nada disso. Não procurais no céu sinais precursores, porque não vereis, e aqueles que vos anunciam abusam da boa-fé, são fanáticos. Não acrediteis, entretanto, que o mundo acabe materialmente. Ele progrediu desde o primeiro dia e deve progredir indefinidamente. Não haverá uma destruição do mundo. Isso não existe na concepção espírita. A humanidade que atingiu um dos seus períodos de transformação é a Terra. Vai elevar-se a uma hierarquia de mundo. Então ela está se modificando. Portanto, não é o fim do mundo material que se aproxima, mas o fim do mundo moral. É o mundo velho, o mundo dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho e do fanatismo que se esboroa. Cada dia se lhe destaca um pedaço. Tudo se concluirá com a geração que se vai, e que lhe suceder elevará novo edifício que subsequentemente consolidarão e complementarão. Então haverá uma transição de gerações, transição de espíritos. Do mundo de expiação, a terra será graduada em mundo feliz e habitação nele será uma recompensa, será um outro mundo. O reino do bem sucederá ao reino do mal. Para que os homens sejam felizes na terra, é preciso que a terra seja habitada exclusivamente por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que não cogite senão do bem. Chegado esse tempo, haverá grande migração entre os que ora o habitam, não sendo mais dignos da terra transformada os que fazem o mal pelo mal, sem que os afete o sentimento do bem. Serão excluídos, serão degradados. Né? Daí porque, se continuassem, manteriam a perturbação e a confusão e seriam um obstáculo do progresso. É como nós dissemos. Um indivíduo que está perturbando a sociedade, um criminoso, ele tem que sair do ambiente social e ficar num presídio, porque ele é um foco de problema para a sociedade. Esses irão inspirar o seu endurecimento em mundos inferiores, vão até para mundos mais inferiores que a Terra, tendo por missão, em razão dos seus conhecimentos adquiridos, fazer esses mundos progredir, e serão substituídos na Terra por espíritos mais adiantados, que farão reinar aí a justiça e a paz. Portanto, a Terra não há de ser transformada por um cataclismo, preste atenção, que destrua toda a humanidade. Desaparecerá gradualmente a atual geração e a nova lhe há de suceder pelo mesmo modo, sem que nada se altere na ordem natural das coisas. Será uma coisa quase imperceptível. Tudo se passará, pois, aparentemente como de costume, com uma única diferença capital. Certo número de espíritos que aí encarnavam não voltará mais à Terra, em uma nova encarnação. Em cada menino que nascer,
em lugar de um espírito atrasado e propenso ao mal, surgirá um espírito adiantado e propenso ao bem. Não se trata, portanto, de nova geração corporal, mas de nova geração de espíritos. Que beleza! Ficarão assim desiludidos os que contavam com uma transformação sobrenatural e maravilhosa. Então, esses que pensam nessas transformações milagrosas, que Jesus vai voltar novamente, nós mostramos que Jesus, que o reino de Deus está dentro de nós, em Lucas 17, já mostramos isso, e nada disso. Jesus voltará em nós, através da nossa identidade com os princípios das leis divinas. Né? Não existe essa volta física, descendo do reino dos céus em tronos cheios de anjos, tudo isso faz parte de uma criação mitológica. A época atual é de transição hoje, lá na época deles ainda, 1150 anos atrás, quando foi dada essa mensagem. Já se misturam os elementos das duas gerações. Quem estiver de fora assistirá a partida de uma e a chegada de outra. Muito bem. Nós estamos entendendo que é a grande transformação e a grande regeneração da humanidade. Agora, há um ponto interessante aqui. Jamais se terá visto tão grande número de loucos, pobres, desgraçados, que são riscados antes da morte do número de viventes. São esses verdadeiros sinais do tempo. E como essas modificações deixarão muitas pessoas em angústia e sofrimento, ver-se-ão suicídios se multiplicarem numa proporção inaudita até entre as crianças. Nós temos aqui uma estatística que a cada 40 segundos uma pessoa se mata. Então, a característica definitiva desses problemas que estão acontecendo e da nossa pandemia vai ser uma nova geração que irá chegar com uma fé inata, uma fé robusta e cheia de outras virtudes que a atual geração que ocupa a Terra não tem. Essa será a grande transformação da Terra. Esqueçam vulcões, terremotos, maremotos, guerras nucleares, esqueçam tudo isso, porque o Espiritismo mostra que esse processo é uma gradualização dos espíritos, sem afetar substancialmente a área material. Bem, então esse processo de regeneração da humanidade, ele vai ser amanhã complementado pelo nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no texto, que diz, como eu falei, que é necessário que venham escândalos, quer dizer, que é necessário que venha a crise. Então vamos contextualizar tudo isso amanhã, essas mensagens desses médiuns sonambúlicos, sobre a transformação das gerações dos espíritos, sobre as transformações da Terra, e vamos contextualizar dentro aqui do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, dessa passagem de Mateus, e vamos entrar então dentro dela e depois fazer uma pequena comentários e uma pequena extensão e compreensão e imersão também sobre a pandemia. Portanto, o que mata a gente é a falta de esperança, é a falta de fé, é a falta de autoconfiança, é a falta de paz, é a paz da consciência. Essas são as verdadeiras mortes nossas. Fiquemos em paz. A crise vai passar, o mundo vai se recuperar de uma forma ou de outra. Isso não é o fim do mundo, não é o sinal dos tempos que apareceu lá em cima uma bola de fogo. Nada disso, nada disso. A grande modificação, para que vocês que me ouvem, é realmente uma modificação que vai defluir do nosso interior, do nosso coração, do nosso espírito. Portanto, mais uma vez eu ofereço a todos os alunos essas flores, agradeço a atenção e amanhã, com muita alegria, vamos falar sobre essa passagem da crise que Jesus já anunciava desde a sua época. Que Deus nos abençoe, muita paz.